De volta no Morning Show dessa quinta-feira e para falar sobre o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Os deputados aprovaram o projeto que acaba com a saidinha de presos em datas comemorativas. Com a proposta que segue para a sanção presidencial, detentos do regime semiaberto só poderão deixar os presídios para trabalhar ou estudar. E para falar sobre esse assunto, a gente chamou o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, responsável pelo movimento social que reuniu assinaturas em todo o país como forma de pressionar os parlamentares pela aprovação da lei. Conosco o deputado, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês aí no Morning Show. Deputado, conta pra gente a respeito do clamor social que se gerou a partir deste tema, porque você foi o responsável por colher assinaturas. Imagino que tenha sido um trabalho que deu muito trabalho, mas que encontrou facilidade de encontrar pessoas que concordavam com você, né? Olha, o que acontece hoje é que a sociedade, as pessoas de forma geral, estão esgotadas com aquilo que nós estamos vivendo. E se prende e solta em caráter permanente, né? A polícia muitas vezes cumprindo o seu papel e o judiciário soltando, né, esses criminosos. E muitas vezes isso acontece pelas brechas na legislação, né, por tudo aquilo que a gente tem de arcabouço legal que não permite que quem comete o crime possa pagar por ele, né? Muitas vezes, inclusive, a polícia prende o mesmo criminoso pelo mesmo crime repetidas vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então eu vejo que essa questão do fim da saidinha era uma necessidade importante dentro de uma série de outras reformulações que nós precisamos fazer na nossa legislação, buscando um endurecimento. Nós não podemos permitir que essa sensação de impunidade ela possa permanecer na mente daqueles que pretendem cometer qualquer tipo de crime. Ou seja, quem cometeu o crime tem que ter a consciência que será punido e punido de forma exemplar. Um absurdo, por exemplo, no caso da saidinha, eram aqueles criminosos que cometiam, por exemplo, crimes que mataram o pai, mataram a mãe, né, vários casos, e que no dia dos pais, no dia das mães, usufruíam do benefício da saidinha temporária, por exemplo. Né? Então agora, dessa forma, como ficou com essa aprovação, a gente está extinguindo esse benefício, ele só será permitido para aqueles detentos que estudarem, ou seja, estão fazendo cursos profissionalizantes, ensino médio, ensino superior. Fora disso, em todas as outras alternativas, esse benefício foi restrito e eu acredito que tenha sido um avanço importante, uma expectativa da sociedade. Como você falou, nós fizemos uma mobilização pelas redes sociais, também presencialmente, coletando milhares de assinaturas que foram importantes para que o Congresso pudesse colocar esse tema como prioridade na pauta, né? Há muito tempo vinha sendo discutido, mas nenhuma solução, nenhuma definição em relação a esse tema. Estava parado no Senado o projeto, a partir dessa mobilização, o Senado acabou fazendo a aprovação, retornou para a Câmara e a Câmara ontem deu uma contribuição, eu diria, ao país, né, ao Brasil, com esta matéria que foi apreciada e votada na Câmara dos Deputados. Deputado, a gente vai abrir para algumas perguntas aqui do nosso sofá, começar pelo Mano Ferreira. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Deputado, minha pergunta é sobre o risco de uma frustração da sociedade, no seguinte sentido: a gente sabe que leis penais só retroagem, né, só valem para trás para beneficiar o réu. Ou seja, a mudança da regra da saidinha, para começar a ter efetividade, só vai começar a valer com os crimes que forem cometidos a partir de hoje. Então, que vão ser punidos e presos daqui a anos, né? Então, ainda vamos, apesar da aprovação da lei da saidinha, essa é uma regra que durante anos a gente ainda vai ver as notícias de saidinha de presos. E aí a minha pergunta é, diante dessa realidade, ter priorizado o fim da saidinha agora, no lugar de outras medidas que poderiam gerar um impacto mais rapidamente na questão da segurança, por exemplo, na questão da gestão dos presídios, não foi um erro de estratégia que pode gerar uma frustração na sociedade? Olha, mano, acho que nós temos a necessidade de um conjunto de medidas, como eu falei aqui no início, na esfera penal, para que a gente possa, de fato, retirar essa sensação de impunidade que hoje prevalece. Em relação à saidinha, é muito importante essa dúvida que você suscitou e esclarecer. Ela
o fim da saidinha trata-se de uma lei processual. Então, ela não está enquadrada nesse argumento que você apresenta, da questão de retroagir em benefício ao réu ou em prejuízo. Então, não haverá esta questão. Ela vale já para os detentos que estão cumprindo pena, porque ela é um benefício dentro do processo. Não se trata, portanto, de apenas ser aplicada para aqueles que venham a cometer crime. Aqueles que já estão no sistema carcerário, aliás, tão logo ela seja sancionada a lei, a próxima data de benefício temporário é agora, já no mês de junho, já será vedado àqueles que estão no sistema carcerário a permissão de poder sair dos presídios. Então, ela vale desde já e para todos aqueles que estão no sistema carcerário. Um outro ponto importante, mano, é que realmente nós precisamos avançar nas mudanças relacionadas à legislação, na gestão dos presídios também. A gente está vendo aí, já vai completar daqui a pouco 2 meses de aniversário da fuga do presídio de segurança máxima lá em Mossoró, e nós temos visto declarações aí do ministro dizendo que, olha, tá ocorrendo uma operação exitosa na questão da captura desses 2 presidiários. E evidentemente que não é uma operação exitosa. Se fosse, sim, esses presos já teriam sido capturados faz tempo. O deputado, essa questão que trouxe o Mano Ferreira é interessante porque parece que a justiça não entende como norma processual a mudança na lei de execuções penais, aí como o fim da saidinha. O senhor falou aí, por exemplo, de pessoas que matam os pais, pessoas que matam os filhos, matam os parentes e saem na saída temporária, né? Nessa primeira saída temporária de 2024, a gente repercutiu aqui a saída temporária do Alexandre Nardoni, por exemplo, acusado e condenado por ter matado a própria filha, e que é uma pessoa que se utiliza da saída temporária. Se a mudança na lei, por exemplo, de 2019, que impede saída temporária para pessoas que cometam crimes com resultado morte, já valesse para todo mundo que já estava preso, a gente não tinha a saída do Alexandre Nardoni, que praticou um crime antes, por exemplo. Ou seja, será que falta combinar com a justiça? Porque a justiça hoje entende que a lei não retroage mesmo sendo em relação ao fim da saída temporária na lei de execuções penais. Olha, esse é o entendimento do Congresso que consta na matéria, e a gente espera que a interpretação do Judiciário seja nessa direção. Inclusive, as próprias autoridades constituídas, nós tivemos aí a volta, ontem eu conversava sobre isso com o secretário Guilherme Derrite, que voltou à Câmara para relatar esse projeto, e como secretário de Segurança Pública de São Paulo terá esse entendimento, inclusive, no próprio sistema carcerário, né? Será aplicado, então logo a lei seja sancionada pelo presidente, essa é a expectativa de sanção, então logo isso aconteça. Em São Paulo, por exemplo, já há o entendimento, né, da própria Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Administração Penitenciária, de cumprimento desta forma, ou seja, de restringir esse benefício desde já. E a gente espera que o Judiciário possa também interpretar dessa forma, porque senão, como o Mano falou, será uma enorme decepção e um retrocesso para a sociedade, no meu ponto de vista, que clama por medidas de endurecimento da nossa legislação, visando ter um ambiente mais seguro para as famílias, para as pessoas de bem, que precisam ter esse ambiente de segurança para poder trabalhar, para poder cuidar dos seus filhos, enfim, para poder viver em segurança na sociedade. Sim, tem um clamor público muito grande, né? A pergunta agora é do Diego Tavares. Deputado, muito bom dia, um prazer falar com o senhor aqui no Morning Show. O senhor cravou aí anteriormente que já no próximo feriado nós não teremos saidinha, mas nós sabemos que o processo legislativo não se esgota aí no Congresso Nacional. Isso agora vai para o gabinete presidencial para sanção ou veto. Eu queria saber se já existe aí dentro do Congresso uma movimentação para derrubar um eventual veto do presidente da República a respeito desse projeto. Aliás, o senhor acha que o presidente veta o projeto? Olha, se souber interpretar o clamor da sociedade, não só a votação na Câmara dos Deputados, certamente o presidente não vetará. Esse é o anseio da sociedade, todas as pesquisas de opinião, e mais do que isso, manifestação diária das pessoas, os casos que têm ocorrido, né? A gente, agora mesmo no litoral de São Paulo, Itanhaém, um preso que se beneficiou da saidinha, pulou o muro de uma casa de veraneio e matou com um tiro no peito um turista que estava ali usufruindo do seu meio de lazer. Então, acho que tem quem também retarda a assinatura, por exemplo, porque é muito fácil falar de estatísticas, olha, são 5% dos presos que não voltam, etc. Mas
se esse 5% estiver na família de quem está fazendo alguma justificativa dessa, por exemplo, e cometer um crime contra a família dessa pessoa, vai ter um peso importante, né? Então, o que a gente espera é que as pessoas possam agir com responsabilidade. No caso, o presidente tem a prerrogativa de vetar ou, de fato, promulgar essa lei. A gente espera que esse veto não ocorra, e se ocorrer, eu não tenho dúvida que o ambiente no Congresso, Diego, é de uma derrubada desse veto em caráter, eu diria, praticamente que imediato, né? Ele vai ser pautado em caráter imediato e vai ser derrubado, porque a Câmara dos Deputados está sintonizada com os anseios da sociedade nessa matéria, especialmente. Eu não vejo espaço para outro caminho que não seja a derrubada do veto se ele ocorrer. O que a gente espera é que isso não ocorra, porque, como você disse, o processo legislativo ele tem etapas. Enquanto essas etapas não forem devidamente cumpridas, o benefício continua a existir. E eventuais crimes cometidos durante essa letargia, né, de decisão devem ser de responsabilidade de quem deixa de decidir, né? Porque é uma irresponsabilidade, depois de tanto tempo de tramitação, não ter uma decisão rápida em relação a esse tema. Esperamos que o presidente possa ter a sensibilidade e possa sancionar essa lei o mais rápido possível. Deputado, nós temos uma última pergunta agora do Felipe Monteiro. Deputado, bom dia. Deputado, eu queria saber, você é uma voz muito forte dentro do PSDB. A gente está vendo o PSDB em crise, né? Você vê, por exemplo, brigando em São Paulo, brigando pela diretoria nacional no ano passado. Ou seja, infelizmente, a gente está vendo mais o PSDB em notícias dos conflitos internos do que o que a gente costumava ver antes de propor um projeto para o Brasil. Eu queria que você falasse da crise do PSDB, como é que vai ser o PSDB em relação ao município de São Paulo, que está tendo uma divisão, e se o senhor não acha, por exemplo, que um dos problemas do PSDB é abraçar, por exemplo, essa pauta de populismo penal, né, de saidinha, de enrijecimento penal, que contraria, de certa forma, uma posição progressista do passado. Olha, Felipe, primeiro que eu estou filiado ao PSDB desde sempre, nunca tive outro partido político, fui deputado estadual aqui em São Paulo por 2 mandatos, prefeito da minha cidade por 2 mandatos, agora é deputado federal, sempre do mesmo partido. Mas o que a gente vê hoje não só no PSDB, mas no Brasil, é um sistema partidário que é falido, né? Porque nós não temos quase 40 legendas, temos quase 40 legendas, e nós não temos 40 ideologias, 40 formas diferentes de pensar no Brasil. Acho que o Brasil precisa dessa reforma política, desse ajuste. Esse filtro já está sendo feito naturalmente pela população, através do voto nas eleições. Alguns partidos sumiram, né, porque não atingiram a cláusula de barreira. Outros partidos diminuíram significativamente de tamanho, como é o caso do PSDB, e, portanto, a população está se encarregando de fazer aquilo que o Congresso não está fazendo, que é justamente a reforma política que é necessária. E está fazendo isso através do voto. E os partidos que não estiverem sintonizados com os anseios, com as expectativas da sociedade, certamente estão fadados à extinção. E eu defendo que a gente tenha um número muito mais reduzido de partidos, no máximo 5 partidos políticos, um sistema que possa representar a sociedade dessa forma. Eu discordo da questão de populismo nessa matéria, ao contrário, acho que é um clamor da sociedade, é uma necessidade. A pauta da segurança pública é uma pauta prioritária, os indicadores de criminalidade, o que nós estamos assistindo e vendo no dia a dia, mostram a necessidade efetiva de ações imediatas, práticas. Não cabe mais ficar fazendo discurso em tribuna de Congresso Nacional, ficar defendendo posicionamentos apenas em redes sociais. É preciso tomar medidas efetivas de todos os entes da federação. É o Congresso Nacional que tem que reformar, sim, endurecer a legislação que nós temos aqui no nosso país, que é muito branda em vários aspectos. É o fortalecimento das polícias, que são competência do Estado, mas que também precisam do apoio do governo federal. E, no meu ponto de vista, tem que ter um apoio mais efetivo e prático nessa pauta de segurança pública, além dos discursos, como destinando recursos para que os estados possam fortalecer as suas polícias, não só na questão salarial, mas na questão de infraestrutura, de armamento, de viatura, para que os policiais possam cumprir com a sua tarefa, é uma questão importante. Os municípios também têm a sua parcela de responsabilidade, cidades bem iluminadas, cidades bem cuidadas, são cidades mais seguras. Então eu não vejo essa pauta como populismo, ao contrário, eu vejo como obrigação de nós, gestores públicos, jovens públicos, tratar essa pauta com prioridade, propondo soluções concretas para que a gente tenha um país
mais seguro. E o PSDB contribuiu muito nessas discussões estratégicas para o país e necessariamente deveria, no meu ponto de vista, priorizar esses temas que nesse momento são relevantes para a sociedade. Deputado, só uma última perguntinha, um minutinho que a gente tem aqui. O senhor, antes de ser deputado federal, deputado estadual, o senhor foi prefeito de Santos, que é uma importante cidade aqui no nosso estado de São Paulo. Como é que o senhor vai se posicionar lá em apoio nesta eleição de 2024? Porque a gente está tendo dois nomes surgindo aí no campo mais à direita. Um que é o atual prefeito, Republicanos, não é isso? Que era do PSDB, e o nome de Rosana Vale, do PL. O prefeito, você vai apoiar alguém? Já tem alguém ou não? Olha, o atual prefeito, ele faz um governo, o Rogério Santos, trabalhamos juntos, faz um governo com alto índice de aprovação, a cidade está no caminho certo, mais de 65% de aprovação, 51% de ótimo e bom, é um dos prefeitos com melhor avaliação do país, então a cidade segue no caminho adequado e certamente é importante na gestão pública avaliar e saber interpretar a opinião também das pessoas que aprovam a gestão. Então nós vamos sim apoiar a sequência desse trabalho para que a cidade possa seguir avançando. Santos tem uma responsabilidade grande com o país, temos o maior porto da América Latina, 1/3 do PIB brasileiro passa pelo Porto de Santos, então a Prefeitura Municipal de Santos, o governo municipal tem um papel importante também na questão da economia nacional, muito por conta do porto. Então meu apoio será dado para o Rogério nestas eleições municipais desse ano de 2024. Tá aí, conversamos aqui com o deputado federal do PSDB de São Paulo, Paulo Alexandre Barbosa. Muito obrigado, viu, deputado? Agora são 11h39. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Fim da saída temporária aprovada na Câmara dos Deputados, agora encaminhada para a sanção presidencial. Vamos para um bolão aqui. Quem acha que o presidente sanciona? Quem acha que o presidente veta? Mano Ferreira. Eu acho que vai sancionar, porque a grande dificuldade do governo é na pauta da segurança pública. Se ele vetar, vai ficar muito difícil de explicar para a sociedade que o governo não é negligente com o problema da criminalidade. Então, minha aposta é pela sanção. E aí, Diego? Eu também acho que sanciona, porque já no processo dentro do Congresso Nacional, esse projeto contou com muitos parlamentares da base do governo Lula, inclusive com parlamentares do próprio Partido dos Trabalhadores. Então eu também acho, na esteira do que o Mano falou, que a tendência é a sanção ao projeto. E aí, Aninha? Não, eu acho que ele sanciona com certeza, e lembrando que o veto, ele tem que ser uma coisa extraordinária, a gente lida como se fosse assim, algo super comum, e não tem que ser, e acho que não terá, e a vontade aí do Legislativo deve ser respeitada pelo presidente. E você, ô Pepe? Eu acho que ele vai sancionar, mas de forma tácita. É bom lembrar, por exemplo, que o presidente tem 15 dias para assinar a lei, e se passar os 15 dias, né, a lei é aprovada automaticamente. Então, acho que politicamente ele não vai assinar a lei. Tudo bem que tacitamente é como se tivesse assinado. Mas ele não vai aprovar antes, não. Vai tacitamente, vai usar o máximo do prazo. O prazo, sim, eu não vou nem ver isso aí e tal, e vai aprovar. É a turma que não vota, né, nas causas de segurança pública, né, para não se comprometer com um lado nem com o outro. O pessoal que vai para abstenção. Abstenção. Abstenção não, porque ele vai estar votando. Ele tem instrumento, eu discordo da Nico, porque ele tem instrumento. Vai sancionar por WO. Ele tem instrumento para, se ele quiser, ele criar uma inconstitucionalidade ali, né, porque é bom lembrar que a gente sabe, por exemplo, que o STF tem muitas questões ali que declara isso aí como uma questão de ressocialização. Daria para você pensar numa certa inconstitucionalidade da medida, né, no meu modo de ver. Mas eu acho que ele não vai comprar essa briga, não. Ainda mais por conta da última pesquisa de aprovação dele, que está caindo, não é? Então isso é uma medida impopular, porque a população nossa, infelizmente, ela é punitivista em geral. Fala, Aninha, você fala? Não, o PP falou que não concorda comigo e não é que ele não tem instrumentos, ele tem, mas ele não vai comprar essa briga, exatamente o que você falou. É uma medida que tem um clamor popular muito grande e ele não vai comprar uma briga de dar um veto, ou seja, comprar uma briga com o Legislativo e com a população. E vamos nos lembrar que a gente está agora numa baixa popularidade do presidente. Não necessariamente baixa popularidade, mas é a maior desaprovação até agora no governo se comparado aos meses anteriores. Né? Exato, e quando você olha a aprovação por temas, segurança é um calo do governo. Então, vetar uma pauta como essa, que tem um clamor popular numa área tão problemática na avaliação do governo, seria chamar para si uma crise a mais. Então, eu acho que o Lula não vai fazer isso. É bom lembrar que o Congresso Nacional,
pelo histórico, tem condição de ganhar do veto, né? De anular o veto, derrubar o veto, né? Ou seja, e cada vez que derruba o veto é desgastante para o governo também. Exatamente. Talvez não seja algo que o presidente queira nesse momento, né?